Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abrem as vossas Bíblias. Segunda a Samuel, capítulo 7, versículo 1. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 1, que diz: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os teus inimigos em redor. Prezados irmãos, é exatamente isso que vos pedi para pregoar. Meu novo tema é Davi e Natã. Prezados irmãos, a palavra do Senhor começa a me dizer, vou estar citando, 2 Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao 9, sem olhar. Pois a palavra de Deus começa a nos dizer tremendamente. 2 Samuel capítulo 7, primeiro diz: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor tinha dado descanso de todos os teus inimigos em redor. 2 Samuel 7, versículo 1. Mas a palavra você fala para os irmãos que o Senhor havia dado descanso. Mas o que vai dizer? Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor tinha dado descanso de todos os teus inimigos em redor. Mas por que Deus deu descanso? Porque Davi, todos nós sabemos que ele pelejou, ele venceu o gigante Golias, Deus entregou na mão dele os filisteus, e é assim que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te libertar, Deus quer te abençoar, Deus quer te purificar, Deus quer te engrandecer. Tem pentê aí, tem pentecostal, Turiele canto certas. 2 Samuel capítulo 7, versículo 2 diz: E disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de siglos, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Por que a arca de Deus mora dentro de cortinas? Porque aquele que obedece a palavra, porque aquele que obedece o mandamento. Davi disse o rei Davi ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de siglos, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Então ele está dizendo: eu moro em casa de siglos, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Então ele estava explicando para Natã que ele morava em casa de siglos. Então depois ele falou: ora, eu moro em casa de siglos, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. É a arca de quê? De Deus. E a arca representa o Espírito Santo. Aonde tem Davi, tem guerreiro. Aonde tem Natã, tem profeta. Ele é profeta também, que nem Davi. Davi também é profeta. Então, Deus pode abençoar a sua vida. Deus pode tirar todo mal da sua vida. Deus pode te engrandecer e te garantir a tua vitória. 2 Samuel 7, versículo 3. E disse Natã ao rei: Vai
faça tudo com o estado no teu coração, porque o Senhor é contigo. Natã tinha dito para... O Senhor tinha dito para Natã, ele disse o Natã, Samuel 7, versículo 3. Ele disse Natã ao rei: vai e faz tudo com o estado no teu coração, porque o Senhor é contigo. Quem disse? Natã. Natã disse para Davi. Qual era o rei? Era Davi. Você pode ver o versículo 2, 2 Samuel 7, versículo 2. Então, ele pregou a palavra. 2 Samuel 7, versículo de número 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que veio a palavra a Natã dizendo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que veio a palavra a Natã dizendo. Então, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo. 2 Samuel 7, versículo 5. Vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Prezados irmãos, Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é profundo para cumprir a promessa dele. Então nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Segunda Samuel capítulo 7, versículo 6 diz: porque em casa nenhuma habitei. Porque em casa não habitei, desde que fiz subir filho de Israel, do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Então a palavra vai dizendo que Davi, diz a Bíblia, Davi não habitava num só lugar, ele habitava em vários. E diz a Bíblia que ele andou em tenda e em tabernáculo. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Ele andou em tenda. Se ele andou em tenda, não foi só uma, foi duas, foi três, foi quatro. Deus quer te enviar aos quatro cantos da terra. Deus quer te enviar aos quatro cantos da terra. Deus quer te enviar aos quatro cantos da terra. Alabrastura e elefastos. Tem pente aí, tem pentecostal. Xuriele canto sérvia. Segunda a Samuel, capítulo de número 7, versículo 7. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, como qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apresentar meu povo, de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de símbolos? Prezados irmãos, a palavra fala: por que me não edificais uma casa de símbolos? Então o versículo 8 vai dizer: agora pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. O verso 9 vai dizendo, Samuel 7, versículo 9: e fui contigo, por onde quer que for, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Então Deus fez o quê? Um grande nome para com ele. Isso é tremendo. Deus pode realizar a promessa da tua vida? Pode. Ele pode cumprir a promessa da tua vida? Ele pode. Agora a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 1, versículo 16: e Jacó gerou a José, marido de Maria,
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus capítulo 2, versículo 5. Então eles lhe disseram: em Belém da Judéia, e porque assim está escrito pelo profeta. Prezados irmãos, quem é profeta de verdade ou não é de verdade? Mateus capítulo 3, versículo 2, ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é meu e seu. Mateus 3, versículo de número 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Prezados irmãos, eles eram batizados aonde? Rio Jordão. Confessando o quê? Os seus pecados. Pois a palavra do Senhor fala, Mateus capítulo 4, versículo 2 diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quem? Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, podemos dizer, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra não sai da minha boca, a palavra sai da boca de Deus. Essa é a palavra que nós devemos pregar. Pois a Bíblia está a me dizer, em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados se sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós devemos obedecer a palavra de Deus. Em Mateus 5, versículo 48 diz: sede vós, pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então nós devemos ser perfeitos. Como ser perfeito? Se aperfeiçoando, tu ele canto serves. Pois a palavra do Senhor vai dizer, Mateus capítulo 6, versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6, versículo 17: porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Então nós devemos jejuar, clamar. Quando nós somos jejuar, devemos ungir nossa cabeça e lavar o rosto. Orar sempre, todos os dias. Então, é isso aí. Pois a palavra vai nos dizer, Mateus 7 primeiro: não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7, versículo 3: e por que reparas tudo naquele que está no olho do teu irmão, e não vês a praga está no teu olho? Então nós devemos continuar na palavra, devemos continuar na promessa, devemos continuar. Faz o querer de Deus, alabrastura e ele canto sérvias. Davi estava descansando dos seus inimigos. Davi disse para o profeta Natan a verdade. Davi ouviu Natan dizer para ele. E eu se lembro muito bem que Natan sempre falou para Davi, deu conselho a Davi, e disse assim: Davi, esse homem é você. Quando Davi queria se levantar, compra aquele que ficou rico, como Davi tinha ficado. O que Davi fez? Davi disse: agora eu vou matar esse homem. Aí Natan fala: esse homem é você. Então, às vezes na nossa vida, nós passamos por provação.
nós passamos por peleja, nós passamos por sofrimento, mas o Senhor fala, a vitória é sua. Tem aí, tem pentecostal, chuva labrasturi elecan, stu ele fraua, churele, canto ele, priele, prestu, quiné, ia a lua, duri ele fauas. Rebidik tio contu, hipitek tekete, urioli elefrou, ribiti cantu cantou, rabaduri elessa, ribideli elesu, rabrasturi ele cantou. Aquele que obedece a palavra e anda como Davi, o Senhor prepara tudo para ele e vai andando em tenda, e vai andando em lugares, e Natã vai, eu vou pregar a palavra, eu tive visão, e Natã vai, eu vou falar, a palavra é esta, aleluia, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, aleluia, porque em casa nenhum habitei, desde que eu fiz subir o meu filho para o céu, até eu fiz subir, então, mas em tenda e em tabernáculo. Pode ser que Natã ou Davi não teve casa, mas a maior casa é a cidade de ouro que nós vamos habitar. Aceite Jesus como único e eterno Salvador e tu verás que Deus irá mudar a sua história. Amém.